Fala galera, vocês que estão ligados em mais um EmbrenjoCast. Estamos aqui hoje diante de convidados muito especiais. Eles vão falar a respeito de um lançamento de uma plataforma. É isso mesmo, meus amigos, o lançamento de uma plataforma. Estou aqui diante dos idealizadores dessa plataforma. Estou aqui com o nosso querido e amado pastor Luiz Brandão. Oba, Gabriel, tamo junto. E o meu querido e amado irmão, futuro pastor Matheus Brandão. Responsabilidade, hein? Pois é, meu irmão, falta pouco, hein? E estamos aqui diante de uma conversa, um papo, para falar um pouco a respeito dessa plataforma que a nossa igreja local está lançando, a Embrenjo está lançando, e através dessa plataforma que visa abençoar muitas vidas, pessoas que querem adquirir um conhecimento mais aprofundado das verdades bíblicas. E eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, né? Primeiramente, queria saber se vocês estão bem, como vocês estão. Maravilhosamente bem, Gabriel, né? Estamos aí com esse lançamento aí, creio que isso vai edificar muitas vidas, né? Não somente de uma forma pessoal, mas também ministerial. Acredito que muitas igrejas possam ser também tocadas através desses ensinamentos. Estamos aqui para bater esse papo aí maravilhoso. Mais uma vez, estamos sendo honrados também pela sua presença. Mais um podcast lançando, tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Tô bem também, mano, feliz de estar participando do EmbrenjoCast aí junto, né, contigo, com meu pai, que é meu pastor também, meu discipulador, o pessoal que tá por trás das câmeras, o Franklin, a Vanessa. É isso aí. O pessoal se dedicando aí também para que tudo aconteça da melhor forma possível e animado pra gente falar nessa plataforma aí, que eu tenho certeza que vai ser um canal de bênção para muitas pessoas, né, homens e mulheres de Deus aí, em nome de Jesus. Então vamos navegar nessa viagem incrível, falando a respeito da plataforma Ruiós. Primeiramente, Ruiós. O que significa, o que é Ruiós? O que significa Ruiós? Boa pergunta, hein? Então, Ruiós é uma palavra no grego, o grego koiné, né? O grego que foi escrito no Novo Testamento. E Ruiós no grego significa filhos. Só que é diferente, por exemplo, da palavra técnon, que significa filhos também, só que é diferente de Ruiós. Por quê? Por exemplo, em João no capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, a palavra vai falar que Cristo, né, veio para os seus, os judeus, só que os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, ele deu o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra filhos significa técnon no grego. Esse técnon significa filhos gerados, filhos como se fosse um filho novinho, né, imaturo, né, que acabou de nascer. E ruiós é diferente, porque significa filhos maduros. Tanto é que a gente olha, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, vai falar assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem versões que falam se manifesta. Então, aqui esse filhos significa ruiós, que é filhos maduros, aquele filho que imita o seu pai. E a gente crê, né, que a criação aguarda a manifestação não de filhos imaturos, mas de filhos maduros, filhos que têm uma maturidade bem exercida diante de Deus e que conseguem manifestar o reino de Deus. Por isso a palavra Ruiós. Ruiós Academy, que é academia em inglês, academia Ruiós, né? Uau. Até o final dessa entrevista vocês vão se matricular, vão entrar no link que vai estar aqui na descrição, porque essa conversa, como o pastor fala, um beijinho na flor, né, pastor? É um beijinho na flor, que né? É a Ruiós, né? E na verdade, né, além de Romanos capítulo 8, 19, como o Mateus aqui colocou, existem outras passagens, né, próprio Romanos 8, 14 também fala, né, que os filhos de Deus, né, eles são guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. E essa é a mesma palavra, né, em relação a filhos no grego, é ruiós, ou seja, somente os filhos maduros podem ser orientados e guiados pelo Senhor. Então, é uma diferença, né, que às vezes, assim, no nosso português, a gente não consegue enxergar, mas quando se há um entendimento melhor, isso acaba ampliando o nosso entendimento e nos levando de um nível de maturidade, porque essa é a expectativa de Deus sobre toda a sua igreja, né? E como vocês estão dando um exemplo com relação a originais das palavras, né, no grego, na Ruiós Academy, algumas aulas, algumas matérias, o esclarecimento de alguns assuntos, muito se dá também por esse ensinamento, né, por esse aprendizado. E nas aulas a gente vai ter um pouco desse aprendizado do original de alguma palavra ou outra, que pode esclarecer mais o sentido, né? Com certeza, com certeza. A gente pega muitas vezes essa palavra no original, porque o grego ele amplifica muito o significado, né? Sim. Então, tem alguns exemplos básicos aí, né? Por exemplo, o amor, né? Quando Jesus fala para Pedro, tu me amas.
Aí tem o amor filéu, tem o amor estorge, isso tudo no grego, né? Só que Jesus estava falando do amor ágape, né? Que é um amor sacrificial. Então, quando você olha no grego original, você vê que é muito mais profundo do que apenas no nosso português, né? Fé, por exemplo, o pastor vai falar que dá aula de mover da fé. O que significa fé? A palavra fé... No grego é hupostasis, né? Então, o que acontece? Porque, na verdade, a língua grega é uma língua muito mais primitiva do que o nosso português. Então, o que acontece? Você, na língua grega, por exemplo, você tem 40 mil palavras para você falar muitas coisas. O nosso português tem 400 mil palavras. Então, quando você fala a palavra aqui no nosso português, manga, você pode pensar manga fruta ou manga de uma camisa, né? Então, por isso que existem várias versões, né, da Bíblia, NTLH, ARA, né, tem a Almeida Corrigida, tem a NVI, NAA, várias. Por quê? Ali o tradutor ele teve que escolher um significado daquela palavra, né? Ele não pode colocar todos os significados que diz aquela palavra, porque senão não caberia, né, no compêndio ali da própria palavra de Deus, das Escrituras. Então, na verdade, o que ele está falando? Então, como é importante, claro que a gente não estuda na plataforma Ruiós a língua grega e nem o hebraico, não é verdade? É mais para facilitar o entendimento. Mas algumas situações é colocado exatamente para ampliar o nosso entendimento espiritual, como ele acabou de falar aqui, né? No grego, o amor ele classifica em 4, né? Que é o filé, o estorge, né? O ágape e também o eros, né? Então, cada um, o grego tem essa classificação. Já no nosso português a gente não enxerga dessa maneira. Então, isso acaba ampliando e trazendo entendimento, iluminando, né, melhor o nosso conhecimento, né? Fé, no grego você falou que é hupostáse. Fala, fé é a convicção, né? É a substância, minha realidade, né? Então, cada situação dessa, você pode abrir o teu entendimento espiritual, né? Fé é a minha realidade, né? A fé não ignora a realidade natural, mas ela é uma realidade maior que está acima do natural. Por isso que a palavra é sobrenatural, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? A fé não ignora a realidade, tem um problema, ele existe, é real, mas nós criamos uma realidade maior que se chama Palavra de Deus, que é a nossa autoridade máxima sobre a nossa vida. Amém. Então, podemos dizer que a Ruiós é uma plataforma que capacita e aprofunda assuntos importantes com relação à fé, mas também tem uma linguagem muito acessível e que comunica muito bem até com o novo convertido, né? Sim. A pessoa que quer se aprofundar mais, a pessoa que quer aprender mais acerca das coisas de Deus, sim, elas podem se cadastrar, podem entrar na plataforma Ruiós e ter um aprendizado muito profundo, muito denso. Prático, né? E prático, né, meu irmão? A ideia é o ensinamento ser prático, né? Sim. Diferente, por exemplo, de uma faculdade de teologia. No momento que eu estou fazendo faculdade de teologia, meu pai, né, o pastor, ele já se formou na teologia, só que na teologia você aprende muita teoria, né? Então você vai aprender sobre história da igreja até é algo bem interessante, mas, por exemplo, você vai aprender a língua grega, o básico do grego, o básico do hebraico, geografia, exatamente, né? Minha faculdade particularmente, uma das primeiras matérias, estudo das religiões, né? Filosofia, introdução à filosofia, introdução à psicologia, e acaba que muitos desses ensinamentos, para o cristão comum, vamos dizer assim, que tem o seu trabalho, que trabalha a sua vida cotidiana, às vezes não é nada prático, né? Isso até desestimula ele estudar, só que a Bíblia, não necessariamente a gente vai encontrar a praticidade na faculdade de teologia, mas na palavra de Deus a gente encontra a praticidade. E o seminário, né, tanto aqui da igreja, que é o Palavra Viva, como o Ruiós, ele tem o foco de levar à prática. Então vamos estudar sobre conteúdos práticos, como exercer a cura, como exercer a fé, como ter um relacionamento com o Espírito Santo, como ser dirigido pelo Espírito Santo, como andar em santidade, né? Não tem uma matéria sobre santidade no seminário de teologia, e infelizmente hoje, muitos escândalos, não só no protestantismo, como na igreja católica também, sobre líderes religiosos que acabam caindo em pecado, né? E isso prejudica tanto a igreja, não só a igreja cristã protestante, mas a igreja catolicismo também. E você vai ver na faculdade de teologia não fala sobre caráter cristão. Então a gente vê algo muito mais teórico do que prático, e a Ruiós tem exatamente o propósito de levar E uma coisa que você colocou, Gabriel, interessante, porque a gente começou aqui a falar da língua grega, né, hebraica, original, mas que as pessoas que venham talvez ali estar interessado em fazer parte dessa plataforma do conhecimento, é um conhecimento que é passado de uma forma muito simples,
objetiva e muito prática. Então, na verdade, essa plataforma ela surgiu exatamente por uma necessidade. Como o Mateus falou, nós temos um seminário aqui, Palavra Viva, exatamente para levar o cristão à sua vida prática, tanto pessoal e aqueles que acreditam que têm um chamado, para que eles possam ser empoderados na sua vida ministerial. Então, o que acontece? Então, o seminário é bem prático, né? Houve realmente esse despertamento nosso, porque tivemos pessoas aqui que passaram pelo seminário e tiveram mudanças, às vezes mudaram de bairros, foram para um lugar muito distante, estados, e tem pessoas que até mesmo para outra nação. Eu tive aqui uma aluna que ela foi batizada na sala de aula, através de uma aula sobre batismo do Espírito Santo, né? E ela foi ali tomada pelo poder de Deus, foi uma experiência assim incrível, assim, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu falei, é o momento da sua experiência. E ela foi para Portugal exatamente porque o marido se instalou lá, ele foi na frente, né? Então, profissionalmente, ele ficou uma pessoa bem sucedida, e depois ela foi para lá. Então, ela sentiu essa falta, poxa, agora eu vou deixar de fazer o seminário, né? Algo que ela sentiu uma grande relevância, porque ela experimentou o seminário de uma forma prática, né? Então, isso é muito importante, né? Porque essa é a nossa intenção. Não é você ter um entendimento sobre geografia, sobre a história, ainda que isso tenha a sua relevância, mas é impulsionar, ativar essas pessoas a ter um cristianismo prático na sua vida diária. Então, se trata apenas de um local e universo acadêmico, né? Mas é um treinamento para a formação de filhos maduros. É isso aí. E agora eu quero que vocês, né, cada um puder dar uma experiência de quais foram as maiores experiências que vocês tiveram com a palavra de Deus, com o ensino prático da palavra de Deus. Sim. Né? Agora, experiência pessoal com o ensino prático que a palavra de Deus nos fornece. Sim. E aí, pastor Mateus, pode começar pelo pastor falando dessa experiência, e posteriormente para o meu irmãozão Mateusão. Nós tivemos muito, né? Aquilo que a gente vive também, a gente tenta transmitir, né? Falando assim na sala de aula, né? Que eu acho que é até interessante também, nós tivemos pessoas curadas na sala de aula, né? Agora, essa semana mesmo, uma pessoa que está no seminário, um aluno, né? Uma aluna, na verdade, ela também faz parte do nosso pequeno grupo, que eu tenho uma célula na minha casa, e ela estava ali testemunhando, né? Que ela estava com problema de anemia e problema também na sua taxa de glicose, está muito alta. Então, ela foi curada na anemia ali, na sala de aula, nós ministramos sobre cura, e depois nós intercedemos pelas pessoas que estavam ali presentes, que se tinha alguma enfermidade, ou pessoas que poderiam também levar em pensamento pessoas, seu ente querido, que precisavam ser tocados, como o próprio centurião romano assim o fez na presença de Cristo. Então, naquele momento, ela foi tocada e outras pessoas foram curadas, exatamente após a ministração. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, nós ministramos a palavra e exercemos também isso na prática, né? Então, no seminário aconteceu muito isso, pessoas alavancando sobre a fé, pessoas que achavam que eram indignas. Eu tinha pessoas ali que ela trabalhava como auxiliar de serviço numa empresa e abriu uma oportunidade para ser uma secretária, né, da diretoria lá da empresa e ela não se via assim. Então, através da missão de fé, ela foi empoderada a acreditar, ela se preparou e hoje ela se tornou uma pessoa lá, né, vivendo algo maior da parte do Senhor. Experiência maravilhosa. Exatamente. Então, você vê que não é um seminário somente para te trazer uma informação, é para te empoderar. Então, pessoas começaram a ter uma vida com Deus, entenderam a oportunidade, né, batizadas no Espírito batizada Santo, no Espírito Santo. Que é o revestimento de poder, que é o falar em línguas, né, na sala de aula. Sim, dons espirituais, pessoas que tinham dom, onde o próprio Paulo fala a Timóteo, desperta o dom que é em ti. Ele tinha um dom, mas ele precisava de um despertamento, entender como aquilo funcionava para operar naquele determinado dom. Então, tudo isso, essa é a nossa intenção, é formar pessoas, levar mais próximos de Cristo e fazer as mesmas obras, como é uma promessa de Cristo para a própria igreja, a dar essa continuidade, cumprindo aí o reino de Deus, né? Expandindo essa mensagem. Muitas pessoas com essas experiências agora pessoal com a palavra, cara, pô, são diversas. Muitas. Pessoalmente. A experiência saindo da minha adolescência para a juventude, né, com 17 anos, de orar ao Senhor sobre alguma direção do que fazer, e eu no meu tempo com Deus ali, Senhor, qual decisão que eu tenho que tomar? Eu não sei se o que eu estou planejando isso daqui é para a minha vida realmente, né? E Provérbios 16 fala, né, coloca os seus planos, né, diante do Senhor, que eles serão bem estabelecidos, né? O homem pode fazer planos, mas o Senhor pesa o Espírito. Então são muitas palavras que Deus ele vai vendo no momento propício, que você vê ali que a palavra é viva, não
algo histórico apenas, como um livro de história, né? Que a gente só reflete sobre aquilo que aconteceu. Não, mas é o que está acontecendo agora, e a palavra de Deus ela ministra agora. Então, na minha vida, diversas vezes, Provérbios 16 já falou comigo, coisas que eu lembro, Hebreus 13, que Deus é o meu auxílio, né? Quando eu estava precisando dessa palavra, são tantas coisas que se a gente for parar, a gente vai ficar muito horas e horas. Se eu falar também de família, Mateus aqui já participou de várias situações de orar pela vida dele quando era pequeno, milagres aconteceram, pessoais. Os passos que damos aqui na própria igreja, é tudo através de uma oração e também nessa dependência de ouvir Deus, quais são os passos que nós precisamos dar agora, daqui em diante. Então, hoje a gente está vendo um nível maior, né, em relação ao passado, mas a gente está sempre nessa dependência, porque se a Bíblia fala que nós somos guiados, né, a gente precisa alcançar essa maturidade para ser direcionado pelo Senhor, né? A gente vai sofrer menos, vai suar a camisa menos e com certeza a gente vai alcançar um propósito daquilo que Deus tem para nós. Na verdade, Gabriel, isso é muito importante você falar qual experiência vocês tiveram com a palavra, porque muita gente quer ter experiência com Deus, perdão, mas não tem contato com a palavra, né? Isso é praticamente impossível, porque se a gente quer ouvir ao Senhor, ouvir algo novo, a gente tem que ir onde Ele já falou, e onde Ele já falou é a Bíblia. Sim. A carta do noivo para a noiva, né? A carta de Deus para a gente. E João capítulo 14, o próprio Jesus ele fala, né, que eu enviarei o Consolador e ele ensinará a vocês todas as coisas que vocês precisam fazer e fará lembrar tudo aquilo que eu tenho falado. Então o Espírito Santo ele nos lembra daquilo que Jesus já falou. Ele não vai criar nada novo. Então, como é que ele vai nos lembrar de algo se a gente nem viu o que Jesus já falou na palavra? Exatamente. Por isso a importância do aprofundamento e a meditação da palavra, né? Eu acho que já é uma desconstrução em nosso meio também, Gabriel, porque o cristianismo hoje, muitas pessoas estão vendo somente um Jesus histórico, um Jesus que fez, aconteceu. As pessoas acabaram acomodando em nossa geração somente com a informação. A informação tem o seu valor, mas não é tudo, né? Você pode ter muito conhecimento, que eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que têm teologia, e já falavam para mim que não eram nem convertidas. Elas ensinavam nas suas igrejas, mas nem viviam aquilo que pregavam. Então, a pessoa tem uma informação? Tem, mas será que isso é tudo? Claro que não. Então, o conhecimento faz parte do processo, mas o evangelho ele é relacional. Deus espera que a gente venha ter um relacionamento e viver a prática. Você vai encontrar muitos momentos Jesus falando em seu ministério sobre a prática. Mateus 7, 24, em edificar a sua casa sobre a rocha, né? E aquele que edifica sobre a areia, aquele que somente ouve, mas aquele que pratica vai passar as intempéries da mesma forma como o outro, mas vai sobreviver, né? Se torna uma rocha, por estar uma rocha inabalável. Então, levar essas pessoas a nível prático, né? Essa é a nossa intenção, levar a praticidade do Evangelho, a simplicidade que ele é. Então, tem muitas pessoas que estão buscando informação somente para repassar e não para viver. E esse que é o grande problema do cristianismo atual, né? A gente tem que viver, porque Deus tem expectativa sobre cada um de nós. Amém. Jesus, ele conta uma parábola, né? Que o semeador saiu a semear, lançou a semente em 3 tipos diferentes de terra, e as terras elas tinham um impedimento para que o fruto florescesse, né? E aí, imagina só receber uma semente e não ter o fruto. A partir do momento que a pessoa não tem o fruto, ela não tem autoridade para repassar aquele conhecimento, né? Sim. E o meio teológico, as faculdades, elas podem passar um conhecimento ideológico de um conhecimento que a gente pode obter, como o pastor bem falou, uma informação, mas como o Matheusão falou, não tem a vida, não tem aquela demonstração prática, né? Então não tem aquele conhecimento, aquela experiência, o que dizem, experiência empírica, né? De fato, na prática, utilizar isso, da vida real. É isso aí. Exatamente. Eu também, uma coisa que eu admiro muito, Gabriel, por exemplo, eu sento também para ouvir muitos homens de Deus, mestres, né? A gente precisa dessa humildade todo tempo a gente está crescendo e aprendendo, né? Uns com os outros. Né? Mas uma coisa que eu gosto de ver, por exemplo, se eu vejo uma pessoa ministrando cura, essa pessoa teve experiência de ser usado como instrumento de Deus para alguém em relação à cura, né? Eu vou ouvir sobre o Espírito Santo, mas a pessoa está ministrando sobre o batismo do Espírito Santo, ela teve a sua experiência pessoal de Deus usá-la para uma outra pessoa para ser batizada do Espírito Santo. Então, acho que isso aí, eu acho que é muito importante, né? Porque eu acho que isso demonstra ter autoridade naquilo que está falando. Então, se eu ministrar cura para alguém, se eu nunca tive experiência de cura, ser curado por Deus, ou ser um instrumento na mão do Senhor para curar alguém, um enfermo, né? Que tipo de autoridade tenho? Somente uma informação?
Então a gente precisa resgatar isso. Jesus, ele demonstrava a ideia dos sinais, das maravilhas acontecidas para confirmar a palavra, até mesmo que era anunciada pelos discípulos, né? Amém. É isso E a aí. gente falou de um extremo aqui, né? Que são as pessoas que estão mais preocupadas com conhecimento e não tem a parte prática. Sim. E também tem um outro extremo, que são as pessoas que acabam se levando muito pelo sentimentalismo, pelas questões mais emocionais, né? E místicas, mas pouco pautado na palavra de Deus, né? Como o original da palavra apostase? Rupostase. Rupostase. Né? É isso aí. Que é a fé no original substância, né? Pouca substância. Aquilo que dá origem, né? Pouca origem, né? Pouco fundamento. E certa vez eu vi o pregador Theo Hayashi falando que ele falou uma frase um pouco forte, mas que de certa forma diz a realidade do cristão, né? Ele falou que 90% das vezes ele não sente nada. O que fundamenta ele é a palavra. É isso aí. 10% das vezes ele sente, ele tem um sentimento, o arrepio, aquela coisa do mover do espírito. Mas a fé é o que fundamenta o cristão, e que o fundamento cristão é a palavra, né? É como isso aí. Os bereanos que eles iam e viam se realmente aquilo bate com a palavra de Deus, se exatamente além de ter o conhecimento tem a vida, né? Eu queria que vocês falassem um pouco da importância do fundamento na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir, não é somente uma vez, né? Sim. Essa palavra ouvir também no grego significa akoi, é quando você acolhe essa palavra de todo o seu coração no sentido de aprendizado, de compreender, né? Que é diferente de entender, né? Você pode entender muitas coisas, mas quando você compreende, quando você está compromissado com o entendimento. É quando você se compromete, né? Porque se fosse para ouvir de qualquer maneira, né, como muitos crentes fazem, às vezes eu vou abrir o amplificador lá do meu som para o meu vizinho se converter, e o cara não se converte. O cara fica até mais endemoniado, né? O cara fica revoltado. Irritado, então, né? se fosse para ouvir de qualquer maneira, havia conversão. Mas não é porque é COI, eu preciso ouvir de bom agrado, é o que fala na parábola do semeador, onde se produz frutos 30, 60, 100 por 1. Então, eu preciso ver, e a fé, ela precisa estar fundamentada onde? Na palavra. E, infelizmente, nem tudo aquilo que a gente ouve, às vezes é a palavra de Deus. Por mais, né, não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, mas na realidade a gente precisa ser muito sincero. Nem todas as mensagens, às vezes, edificam a nossa vida. Né? Às vezes você chega numa mensagem, o cara falou da altitude do Monte Moriá, falou da longevitude, falou da barba de Abraão, quantos cabelos tem, e você saiu dali com muita informação. Mas o que isso produziu fé? Às vezes o próprio testemunho de uma pessoa edifica, mas a fé vem pelo ouvir a palavra, ela não vem pela oração, nem adoração, nem louvor, ela vem pela palavra. E oração, claro que o jejum, isso é um dever nosso, são disciplinas espirituais para todo cristão, mas o que vai gerar fé vai ser o contato, o meu relacionamento com a verdade, quando me coloco confiante ali naquela palavra, quando eu deposito a minha fé. E isso vai gerando fé e crescendo. E, infelizmente, a estatística que nós temos hoje, né, às vezes, 70% às vezes, do cristão não lê a Bíblia por completo. Então, você olha o quadro hoje da nossa sociedade, porque as igrejas, às vezes, estão por sua indiferença, não estão produzindo fruto, não estão vendo para aquilo que elas foram chamadas, né? Então, isso aí tem um entendimento do porquê de tudo isso, né? Até eu vi também uma reportagem, até numa estatística americana, 50 e poucos % dos pastores que leram as Escrituras Sagradas por inteiro. 52%. Caramba. Entendeu? Então, o que acontece? Os caras lêem, têm o conhecimento, fez a teologia, mas pegam umas passagens bíblicas, mas ainda não tiveram o conhecimento por completo na sua leitura. Então, é preciso estimular isso, né? A gente precisa mudar essa estatística, né? E a gente precisa gerar isso no coração das pessoas, exatamente para a gente viver aquilo que Deus tem para nós. A sua vontade, ela é boa, agradável e perfeita, né? Amém. Mano. E a importância, né, da palavra, estar baseado na palavra que você falou, né, que você perguntou, acho que é fundamental, né, cara? Porque, por exemplo, a gente olha para a Reforma Protestante, o que Lutero fez? Lutero pegou aquilo que era falado só em latim, lido pelo padre, né, só em latim, de costas para a igreja, onde ninguém entendia, fazia aquilo como uma religiosidade, e ele traduziu aquilo para todos entenderem. Então, acredito que a pessoa que crê em Cristo, que crê que Jesus é o Senhor e não lê a palavra, é como se ela estivesse voltando na época de Lutero, onde a Bíblia não era nem traduzida para todo mundo, só tinha em latim. Porque a pessoa que... É até uma frase do pastor Josué Gonçalves, né?
não tem diferença do analfabeto para aquele que não lê, né? Ambos vão ficar sem conhecimento, é como se fosse um analfabeto. A palavra é a mesma coisa, então eu acho que a melhor vantagem, assim, uma das melhores vantagens de você estar baseado e ter uma vida de leitura da palavra é de que você não vai ser enganado. Né? Porque vai vir fulano de tal, pastor tal, pode ser o mais nomeado que for, e falar alguma coisa que não está baseado na Bíblia, você não vai se deixar ser persuadido por aquilo. É como a casa-moeda, né? Tem as notas, né? Que a pessoa tem que se familiarizar com a nota verdadeira para discernir a falsa. Agora, se ela não tem contato com aquilo que é a verdade, como é que ela vai discernir aquilo que é falso? E o problema disso é que acaba acontecendo o efeito dominó. Você acaba replicando aquilo que você vê de uma forma errada. Então, eu costumo dizer no seminário, às vezes, que a gente ensina, que às vezes a gente tem que desconstruir para você reconstruir coisas certas. Né? Que às vezes a gente está carregando muita coisa em nome de Cristo que não tem nada a ver com o Evangelho e muito menos com Jesus. Quem não leu a Bíblia toda, cara, isso é uma ótima oportunidade para você iniciar a ler a Bíblia toda, porque a gente sempre olha a palavra com aquela perspectiva que já nos foi passada. Mas será que você já leu a palavra pura ali, só você, com o entendimento que Deus está te dando, lendo aquele capítulo por capítulo, porque a gente fala assim, não, Hebreus capítulo 1, já sei, fala sobre a fé. Por quê? Porque eu ouvi uma pregação que fala sobre a fé. Mas, cara, será que não tem algo a mais ali, ou então algo que você nem viu? Uma revelação, cara, né? Porque a palavra se renova dia a dia, né? Então, a palavra é a mesma, mas se eu não ver por mim mesmo, eu estou ouvindo algo de uma pessoa que ouviu de Deus, não que eu ouvi. Verdade. Tá entendendo? Então, eu acredito que Deus quer falar diretamente com a gente. E Oséias 4,6 fala, né, que meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Não foi por causa do diabo, né, que às vezes a gente bota tudo na conta, né, porque se o diabo é o culpado sempre não assume a minha autorresponsabilidade, logo eu não preciso mudar. Então, ali o contexto, você vê que o próprio Deus, ele está falando com os sacerdotes, que eram os responsáveis para ensinar a lei ao povo. Ele fala, olha, meu povo está perecendo, sendo destruído porque está faltando conhecimento. O conhecimento dele está falho, está fraco, né? Então, como isso é importante? Mateus, Novo Testamento, em Mateus 22, 29, Jesus ele fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sim. Então, no Antigo Testamento fala, Jesus também confirma isso. Então, o nosso dever como cristão é conhecer a Deus. E você só pode conhecer a Deus através da sua palavra. E ali você começa a ter um relacionamento. E o aprendizado da Ruiós combate exatamente os dois extremos, né? Que é o extremo do legalismo e o extremo da hipergraça. É isso aí. Que são extremos assim... Esse é um tema que Mateus ele desenvolve muito bem. Opa! De Deus. É isso aí. E o que você pode falar a respeito da hipergraça, né? O que é a hipergraça e como que a hipergraça é algo prejudicial para o cristão? E por que o legalismo também é algo prejudicial para o cristão? E o que é o legalismo? Então, na verdade, são dois extremos, né, que o Gabrielzão está falando. O Luciano até ele gosta de falar, nem de chamar de hipergraça, né, o Luciano Subirá. Eu concordo com ele, porque a hiper é algo muito grande, e a graça é algo muito grande. É super abundante. Mas ele dá características do Dietrich Bonhoeffer, no livro do Simulado, né? É graça barata. Então, muitas vezes a gente tende por legalismo. O que é o legalismo? Né? É você viver uma vida religiosa baseando em se justificar por meio das obras. Né? Então, se eu fiz isso, é porque Deus ele vai me amar. Se eu fizer isso, eu vou ser aceito diante de Deus. Se eu agir dessa maneira, se eu obedecer esses padrões de comportamento, de repente esses padrões de roupa, né? Isso é legalismo. Cara, a gente é aceito por Deus. A gente deve andar em boas obras porque Ele já nos amou primeiro, independente das nossas... E a graça barata é exatamente o contrário. Porque a graça barata é o cara que entendeu que ele é amado independente das obras e por isso ele não precisa fazer mais nada. Mas não é bem assim. É isso aí. A gente vai ver em Efésios capítulo 2 que Paulo ele fala, né? Vocês foram salvos por meio da graça pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, um presente. Dom é presente de Deus. Você não comprou a salvação, você recebeu, porque por meio de Jesus que você creu nele, você recebeu a salvação, não pelo que você fez, mas por aquilo que ele fez na cruz. Mas Efésios capítulo 2... E na outra parte do versículo combate o legalismo. Uma parte combate... Exatamente. Uma combate o legalismo, que é a salvação pela graça, a outra é a hipergraça, que fala... mas nós fomos criados por Deus, as obras foram preparadas de antemão para que viéssemos andar nelas, ou seja, as boas obras, andar em santidade, andar em obediência a Cristo,
não é algo que a gente precisa fazer para ser salvo. Nós fomos salvos exatamente para andar em boas obras. É isso aí, ele aponta o caminho. Exatamente. Então, o cara um fruto natural, assim, né? Jesus me ama da maneira que eu sou e não pelo que eu faço. Amém, mas ele não deseja te manter da maneira que você está. Né? Porque a gente pega o discipulado e joga no lixo, então. Né? Porque em Mateus capítulo 28, no finalzinho do capítulo, ele fala: vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, ensinem a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Ou seja, existe mandamento no Novo Testamento, existe ordenança no Novo Testamento. A gente só precisa entender o que a gente precisa fazer, que são os mandamentos de Cristo, a lei do amor, né, que fala. E Deus exige obediência e santidade, não porque a gente vai merecer alguma coisa, mas porque Ele merece. E uma coisa interessante que a gente vê hoje atual, as pessoas falam muito: não, você para aceitar Cristo você precisa ter fé, achando que a fé é o único elemento que Deus ele pede de nós. E na verdade vem algo antes: arrependei-vos e crede. Então a pessoa ela precisa se arrepender, que é metanoia, né? Mudar de direção, de valores, atitude, e acreditar, né? Então o arrependimento ele precede antes da fé. Eu preciso me arrepender, né? Então muitas pessoas estão pregando só fé, mas o cara não muda de vida. O cara continua em Cristo agora, batiza, mas ele continua às vezes vivendo a antiga e velha maneira de viver, né? E a Bíblia fala, Paulo fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a gente tem que ter mudança, né? E o problema que o diabo faz é os dois extremismos. Se ele não te freia, ele te acelera. É o problema do gracismo e do legalismo. Enquanto Deus é um Deus de equilíbrio. Qualquer desequilíbrio você pode ver que pessoas praticam exatamente porque está sendo uma influência do próprio maligno na vida dela. Então o nosso Deus é um Deus equilibrado, né? Seja sóbrio, equilibrado, né? Enquanto o diabo ele trabalha nos extremos, na polarização das coisas, entendeu? A gente precisa entender que a santidade não é para justificar a minha salvação, mas a santidade é uma consequência da minha salvação. Então a gente precisa buscar andar em santidade, porque essa é a expectativa de Deus na nossa vida. Amém. Estou diante aqui de duas autoridades da minha vida, meu pastor e meu discipulador, né? Ih, rapaz! E o Mateusão, ele é meu discipulador desde... Eu fui o teu primeiro discípulo, né, Mateusão? Aos 17 anos. Eu que tive a honra. Ele vai receber uma medalha por causa disso. Vai receber um prêmio, o primeiro aí. É isso aí. Aproveita e paga o meu. E é notório o crescimento do Mateusão ministerialmente, na palavra, também nos dons. E eu sei que o pastorzão, de certa forma, está preparando o Mateusão para o futuro, né? Eu quero que tenha um momento aqui no nosso podcast que o pastorzão dê um conselho para o Mateusão, um conselho de um pastor para um futuro pastor, e que o Mateusão também faça uma pergunta de um futuro pastor que tenha uma dúvida que você nunca tenha tirado antes com o teu pai. Caramba, o momento de você fazer essa pergunta. Botou você ao vivo, hein? Pega essas perguntas que você nunca fez. É isso aí. A última coisa que você vai pensar: cara, quando é assim, é fatalístico, né, meu irmão? É isso aí. Muito legal. Então, pela no dificuldade caso, maior... um conselho para mim. Isso. E o meu é uma pergunta que eu não fiz a ele. Como a tua parte é uma dificuldade maior, para ser uma pergunta que você nunca tenha feito, eu vou começar pelo pastorzão, dando um conselho para você ir pensando também. Ah, isso aí. Que bota primeiro eu, então, né? Primeiro fui eu. Você é mais experiente, pastor. Bom, a orientação que eu dou ao Mateus, né? Eu acho que eu sempre falo isso, né? Não é algo novo, mas como ali Davi falou para Salomão: seja homem, um homem de Deus, né? Ele já é um homem, se tornando um homem de Deus. E eu falo sempre para ele, né? Que ele tem essa responsabilidade. As minhas orações até hoje, ontem à noite estava orando também por isso. A minha oração sempre lembro que ele possa alcançar a sua geração, a sua posteridade, né? Enquanto eu puder alcançar, enquanto Deus me der longevidade, vida, para me alcançar ele, meus netos, né? Aonde Deus me der saúde para isso, eu vou tentar alcançar através da minha vida, né? Das minhas orações, como também do meu testemunho. Mas eu sei que ele vai mais longe. Então ele também tem uma outra missão. Eu falo o legado, né, que está sendo deixado para a vida dele, não somente o desejo para a vida dele como meu filho biológico, uma herança que Deus me deu, mas o desejo para todos os filhos espirituais na igreja, como também você, Gabriel, que também é um filho aqui na fé. Então essa é a nossa missão: formar pessoas parecidas com Jesus e saber, né, que nossos antepassados, né, a semente que eles deixaram foi um preço de sangue para a nossa geração ser alcançada. E da mesma forma que esses homens não tiveram a sua vida como preciosa, que da mesma forma a gente vamos continuar a passar esse bastão para a futura geração. Então aquilo que a gente está plantando hoje é para a gente alcançar pessoas lá na frente. Amém, pastor.
Aleluia. A pergunta que eu nunca fiz. Cara, a gente conversa... Muito. né? É difícil. Se planta todo dia, praticamente. Eu pensei algo aqui, eu pensei que Privilegiado. Verdade. O que você falaria pro Luiz de quando estava iniciando o ministério? Se você pudesse encontrar ele hoje, o que você Uau, que pergunta, hein? O que eu falaria é que eu precisava, lá no início, né, aprender, Vou reverter a situação. aprender Tá? a depender sempre de Deus. Eu acho que faz parte de tudo que eu vivi. Eu acho que até os erros que cometi foi realmente com a intenção de acertar, mas teve uma necessidade para um aprendizado. Deus, Ele conhece, né? Ele não olha para a gente no hoje, mas Ele vê o teu amanhã de uma pessoa preparada. Mas eu aprendi que nesse tempo todo, ainda estou aprendendo que o segredo maior é você viver sempre na dependência de Deus. Né? E quando a gente vive nessa dependência, quando a gente descansa em Deus, confia naquilo que Ele está dizendo, e não deixar nossa ansiedade ou nossas precipitações roubar desse lugar, né, da dependência de Deus, as coisas começam a acontecer. Então, acho que tudo é um processo, é um nível de relacionamento que você vai estar tendo, errando, acertando, mas eu aprendi muito quando eu comecei a descansar mais em Deus, a esperar mais em Deus, né? Claro, aquilo que cabe a mim fazer, eu fazia, mas sabendo que a dependência é total. Se Ele não for, como diz Moisés, é melhor que eu não vá. Né? Então, essa eu acho que é a dependência, tudo, de Deus, sempre. Amém. Não tem forma melhor da gente encerrar esse podcast. Depender de Deus, então. Dependência plena do Senhor. Dependência. Muito obrigado pela presença, pelo compartilhamento de tanta sabedoria. Sim, sim. Eu queria deixar só uma consideração final, exatamente pela plataforma, né? Tudo que a gente tem feito, a gente tem aprendido que temos que fazer por um propósito maior. E a nossa intenção com essa plataforma é exatamente alcançar a maior quantidade de pessoas, seja no Brasil, em outras nações, onde as pessoas podem ter acesso. Nós temos aqui hoje, no nosso seminário, pastores, presbíteros, líderes, né, espirituais, e essas pessoas eles têm crescido e têm divulgado também para os seus ministérios. Então, se você é uma pessoa que tem um coração ensinável, seja um simples membro de uma igreja, ou seja, um líder espiritual, porque essa plataforma, a intenção é também levar capacitação às outras igrejas. Por quê? Existe igreja que tem o seu seminário, existe algumas igrejas que não têm. Então, como é bom você ter uma plataforma e você botar no telão lá da sua igreja, né, e passar essas videoaulas. Por quê? Você está preparando o corpo de Cristo, preparando a sua equipe de liderança, e quando todo mundo está numa mesma visão, num evangelho puro, simples, objetivo e eficaz, com certeza essa igreja vai crescer com qualidade. Então, nossa intenção não é somente tocar numa pessoa, é tocar em ministérios, abençoando outras lideranças que, por sua vez, às vezes não tem ainda um seminário, e ela precisa ver que os membros ainda estão imaturos, estão perdidos, né? A gente precisa levar o povo a uma visão. Sem visão o povo perece. Então o seminário, né, que nós temos aqui, quanto também a plataforma, exatamente ele foi gerado com esse propósito, de abençoar outras igrejas, independente da sua denominação, porque nossa visão é reino. Amém. Uau, glória a Deus, maravilha. É para impactar você no indivíduo, né, o singular, a pessoa, mas também o seu ministério. Então, você que é pastor e está ligado aqui, ou você que é futuro pastor, está sendo preparado, saiba que, de alguma forma, essa plataforma também serve para te abençoar, meu irmão e minha irmã. Uma honra estar com vocês, muito obrigado. É isso aí. Vocês ficaram com mais um EmbrejoCast. Tem um link aqui na descrição e também tem um box aqui no próprio vídeo para você ir direto para o link da plataforma, para você se inscrever, se cadastrar, para você que quer se capacitar, quer crescer, quer ter uma vida com Deus mais profunda, face a face, conhecer o Pai. Não tem caminho melhor do que conhecendo a palavra de Deus, e através do conhecimento da palavra que vem as outras experiências de oração, adoração, louvor, jejum, a revelação de quem Deus é. Então, meus irmãos, não deixem de se inscrever na plataforma Ruiós. Isso aí. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço, meus irmãos. Valeu, Grande gente. abraço. Valeu. Deus abençoe.